do Espírito de Deus, amém? Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2. O tema da palavra desta noite é: aprenda a ouvir a voz do Espírito, amém? Coloque a mão assim no seu ouvido e diga: Senhor, nesta noite eu quero aprender a ouvir a voz do Espírito. De novo, Senhor, nesta noite eu quero aprender como ouvir a voz do teu Espírito. Amém? Porque, queridos, nós vamos aprender nesta noite e você vai procurar colocar em prática, ouvir a voz do Espírito, porque a voz do Espírito é ela que nos direciona, amém? Nós temos muitas vozes no mundo, então se no mundo tem muitos tipos de vozes, nós temos que atinar os nossos ouvidos para ouvir a voz do Espírito, amém? Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, aqui nós temos as 7 cartas que o Espírito Santo, através de João, vai falando, e depois eles vão digitando, e depois eles vão trazendo vida, e aqui eles falam as 7 igrejas que estavam na Ásia, e para cada igreja Deus tem um conselho, para cada igreja Deus dá um direcionamento, e querido, essas 7 igrejas da Ásia, elas representam as igrejas nos dias de hoje, e para cada igreja Deus tinha um conselho, e eu quero que você nesta noite abra os teus ouvidos, para entender o que Deus está falando com a igreja do século 21, em qual momento você está envolvido, como é que você se encaixa, abra o teu coração para isso, amém? Então, Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, conheço as tuas obras, tanto o seu trabalho como a sua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes em mentiras, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 4, o Senhor começa a falar qual era a tristeza do coração dele, e aonde essa igreja tinha errado. Você vai sempre ver isso nas 7 igrejas que nós vamos durante o culto ler, ok? Tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras, e se não venho sobre ti e moverei você do seu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Verso 7, é a frase que nós vamos trabalhar durante todo esse tempo. Quem tem ouvidos, ouça o que... Quem é que diz? Então eu tenho que estar atento à voz do Espírito, amém? E só pode ouvir a voz do Espírito quem anda em Espírito, quem se atenta a ouvir a voz do Espírito. Também feche os teus olhos, peça para o Senhor falar ao teu coração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos conduziu, até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa nesta noite, Senhor, que possamos aprender
a ouvir a voz do Teu Espírito, abrir realmente os nossos ouvidos, estarmos atentos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Usa a minha vida para ministrar à igreja, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. O pastor Laércio ministrava, e enquanto ele ministrava, eu estava atento àquilo que o Senhor estava falando a nós, eu estava atento àquilo que o Espírito estava ministrando ao nosso coração. E uma das coisas que fica clara, e uma das coisas que nós temos que atentar realmente aprender a discernir. Um dos dons espirituais chama-se discernimento de espírito. E queridos, eu confesso para vocês, já falei isso aqui outras vezes, vou falar de novo. Se tem um dos dons que eu peço para o Senhor sempre renovar na minha vida, é o discernimento de espírito. Às vezes eu não peço dom disso, dom daquilo outro. Lá tem 9 dons que agem hoje, né? E a gente pode pedir o que quiser e trabalhar com qual quiser, porque Deus coloca à disposição todos os 9 dons do Espírito, que está em 1 Coríntios capítulo 12, amém? Os 9 dons do Espírito estão disponíveis lá, pois leia, e também em 1 Coríntios capítulo 14 está disponível, né? E é aquilo que nós fomos ministrado pelo apóstolo David, há umas 2 quintas atrás, e ele disse, Deus dá, e você age conforme você quer. A um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro foi dado 1. O que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou, e o que recebeu 1, o que ele fez? Enterrou. Então, ele dispensou. O que Deus faz? Deus pega aquele 1 e dá e acrescenta na vida daquele que já tem mais que 5, tem 10, ele acrescenta mais ainda. Ou seja, aquele que desprezou, perdeu. Agora, quem desejou, vai desenvolver. Então, eu sempre peço para o Senhor, eu falo assim, Pai, que o Senhor sempre me batize com o discernimento espiritual, que eu possa ter discernimento, ao olhar no olho. Eu sempre falo para as pessoas assim, olha nos meus olhos, porque eu quero discernir. Quando eu vou expulsar um demônio, eu faço isso, né? Porque para que o demônio saiba quem eu sou, e eu identifico quem ele é. Então isso chama-se discernimento do Espírito. Deus me dá discernimento do Espírito, quando às vezes eu estou conversando com alguma pessoa, e o Senhor me dá o discernimento do Espírito para entender o que está acontecendo. Então, queridos, nós precisamos ter isso, deseje isso, ter o discernimento de Espírito, amém? Para que o Senhor possa trabalhar na tua vida. Então, Eliseu, ele teve discernimento de Espírito. Quando Elias passou por ele e jogou a capa sobre ele, ele discerniu, ele entendeu. Ele falou, puxa, esse cara está me chamando, a partir desse momento eu tenho um chamado, a partir desse momento eu tenho que andar com Deus, eu entendi isso. Isso chama-se discernimento, e ele teve discernimento para andar. Hoje eu quero falar com você sobre aprenda a ouvir a voz do Espírito. Por quê, queridos? Deus tem falado a nós, Deus tem falado conosco de diversas formas, né? Temos recebido uma gama de palavras, você tem recebido palavras e mais palavras, não só aqui, como pelo YouTube. O crente do século 21, que ele mais tem recebido é palavra, né? Você que está em casa, minha boa noite para você também. Você também tem recebido muitas palavras, você tem ouvido muitos pastores, você tem ouvido muitos profetas, você tem ouvido muita gente. Mas você precisa receber essas informações, processar tudo isso. Por quê? 1 Coríntios capítulo 14, verso 10, parte A do versículo diz assim, ó. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Irmão, tem muita voz no mundo, mas muita voz. Tem muita coisa, e você ouve elas, e muitas delas, né, todas elas, nenhum delas, contudo, sem sentido, tem algum sentido, mas você ouve, e é nisso que eu quero falar, eu quero ficar nessa primeira parte. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes
no mundo, você ouve muita coisa. E você tem que ter discernimento, você tem que processar tudo o que você recebe. Não adianta você receber tudo, não processar, não aprender a ouvir a voz do Espírito, não entender o que o Espírito de Deus quer. Nós temos que ter esse discernimento, aprender com a voz do Espírito. Por isso faça de novo essa dinâmica, coloque a mão no seu ouvido e diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu quero aprender a ouvir a voz do Espírito. Amém? Por quê? Porque se você não aprender a ouvir a voz do Espírito, querido, você vai entrar pelo engano. Se você não aprender a ouvir a voz do Espírito e entender o que o Espírito de Deus está fazendo, e entender o que o Espírito de Deus está trazendo para a igreja nesses dias, você será roubado. Há um roubo. Satanás e seus demônios têm levantado falsos profetas, têm levantado pessoas, têm levantado sentimentos que nos roubam. Por quê? Porque falta discernimento e falta ouvir a voz do Espírito. E o que Deus quer falar? Queridos, eu estava lendo essas 7 cartas ou essas 7 orientações, porque não são cartas compridas, que o Espírito Santo escreve através de João às 7 igrejas. E queridos, são poucas coisas que Deus quer das nossas vidas, sabia? Às vezes nós achamos que Deus quer muita coisa de nós. Deus não quer muito, Ricardo. Deus não quer muito, Larissa. Deus não quer muito, Manu. Deus quer algumas coisas de nós. Deus, diga assim comigo, Deus não quer muitas coisas. Ele quer algumas coisas. Amém? Deus quer algumas coisas, Toninho. Poucas coisas Deus quer de nós. E muitas vezes nós não estamos atentos ao que Deus quer. E muitas vezes como igreja nós erramos. E muitas vezes como igreja nós pecamos. Mas por que pecamos e erramos? Porque ainda não aprendemos a discernir a voz do Espírito. Ouve todo mundo, mas não ouve o Espírito. Não busca a direção do Espírito. E por isso muitas vezes vive uma vida cristã empacada. Vive uma vida cristã de altos e baixos. Vive uma vida cristã. Às vezes você está pegando fogo. Às vezes você está uma geladeira. Há uma confusão. Muitos crentes confusos na sua vida espiritual. Por quê? Porque não ouviu, não aprendeu a ouvir a voz do Espírito. E não precisa de muita coisa. Por exemplo, eu vou falar sobre as 7 igrejas. O que Deus queria da igreja de Éfeso? Apocalipse capítulo 2. O que Deus queria da igreja de Éfeso? O que Ele queria dessa igreja? A Bíblia diz assim, verso 4. Apocalipse capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. E volta a praticar as primeiras obras. O que Deus queria da igreja de Éfeso? Arrependimento. Deus estava dizendo para essa igreja: arrependa-te, volta às práticas, volta ao primeiro amor, volta a realizar aquilo que você realizava, volta a queimar o fogo que você queimava, volta a evangelizar, volta a falar do amor de Deus, volta a praticar as minhas primeiras obras. O que Deus queria? Arrependimento. A igreja de Éfeso tinha que entender que eles eram de um jeito. A igreja de Éfeso tinha que entender que eles praticavam. A igreja de Éfeso tinha que entender que ela foi conhecida como a igreja do amor. Era uma igreja do amor, mas de repente eles caíram dessas práticas. Começaram a esfriar. Igreja Cristã Restauração.
Será que a gente se encaixa dentro disso? Como é que está a sua vida pessoal? João estava escrevendo e Jesus é quem autentica a carta de Apocalipse. Ele estava dizendo, lembra-te de onde caísse. Sabe o que é isso? Lembrar de onde você caiu, se arrepender, voltar à prática das primeiras obras. Arrependimento, falar, puxa vida, onde foi que eu errei? Onde que eu caí? Qual foi o meu erro? Por que eu estou assim? Por que eu estou frio espiritualmente? Por que eu abandonei as primeiras obras? Por que eu abandonei as primeiras práticas? Você está entendendo? Lição de consciência, irmão. Ouvir a voz do Espírito. Amém? Quando? Todos os dias. Quando é que você está sujeito a cair? Todos os dias. Quando é que você está sujeito a abandonar a prática das primeiras obras? Todos os dias. O que eu tenho que fazer amanhã? Ouvir a voz do Espírito, entender o que Deus está querendo, aonde que Deus quer que eu chegue, por que Ele manda uma palavra como essa? Arrependa-te, lembra de onde você caiu, volta a praticar as primeiras obras, volta a praticar o primeiro amor, identifique-se com o primeiro amor, com a realização daquilo que você fazia. Serve para nós ou não, irmãos? Então, essa carta é para mim, essa carta é para você. Arrependimento. O que Deus quer de mim? Que eu me arrependa. 1 João capítulo 1, verso 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos... Irmão, então o que mostra esse arrependimento? Eu errei. Eu errei. Eu tenho consciência, o que eu tenho que fazer? Confessar, porque confessar significa concordar com. Diga comigo, confessar significa concordar com. Amém? Você está concordando com Deus e dizendo, realmente eu pequei, eu errei, Senhor, me perdoa. E aí a Bíblia vai dizer, Ele é fiel e justo para te perdoar. Amém? Porque Ele vai te perdoar, você vai se arrepender e você vai voltar a praticar as primeiras obras. Amém? O que Deus disse para a igreja de Esmirna? Amém? Diz assim, Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas a estas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns em prisões, para serem postos à prova, e sereis atribulados por 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao vencedor, de modo nenhum sofrerá dano na segunda morte, e não haverá segunda morte. Amém? O que o Senhor fala para a igreja de Esmirna? O que marca a igreja de Esmirna? O Senhor fala assim, verso 10, para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da... O que você entende? O que Deus está pedindo para essa igreja? Deus está dizendo, olha, vai ter tribulação, vai ter guerra, você vai passar por luta, vai passar por tribulação, o diabo vai querer destruir a tua vida, o diabo vai colocar muitos de vocês em prisão. Deus estava dizendo para aquela igreja, olha, vocês vão passar por aquilo que o diabo amassou. Não vai comer o pão que o diabo amassou, que a gente não come pão que capeta amassa. Amém? Você pode passar por luta, irmão, pode passar por guerra, pode passar por tribulação, mas você não vai comer o pão da desgraça. Agora, o que o Senhor estava falando para aquela igreja? Persevera, fica firme,
persevera, vence a tribulação, vence a luta, persevera, porque eu vou te dar a coroa da vida. Você não vai sofrer o dano da segunda morte. Eu vou te dar a vida eterna, eu vou te abençoar. Mas por que, irmão? Porque você vai? Porque você vai? Amém? Está passando por luta? Amém? Tem alguém passando por luta? Conselho para a igreja que está passando por luta. Qual que é? Qual que é? Qual que é? Amém? Está passando por luta? Persevera. Está passando por guerra? Persevera. Perdeu? Persevera. Ganhou? Persevera. Está bem? Persevera. Está ruim? Persevera. Ah, não é? Porque tem crente que é o contrário. Estou bem, persevero. Estou ruim, sai da igreja. Desisto. Está amarrado em nome de Jesus, né ou não é? Levanta a tua mão para o céu aí e diga: em nome de Jesus, eu não sou daqueles que desistem. Eu sou da igreja de Esmirna. Eu vou perseverar em nome de Jesus. Amém? Mas como é que eu vou perseverar, irmão? Quando eu ouço a voz do... E eu entendi. Por que eu estou passando por essa guerra? Deus está me testando. Por que eu estou passando por essa guerra? É porque eu estou sendo fortalecido. Por que eu estou passando por essa tribulação? É porque eu vou perseverar. Eu vou receber a promessa. Hebreus capítulo 10, verso 36. Hebreus 10, 36 diz assim: com efeito, temos necessidade de... Para quê, irmão? Havendo feito a vontade, passou por luta, passou por guerra, passou por tribulação, você perseverou. O que você fez? A vontade de Deus. Está entendendo? Está ouvindo a voz do Espírito hoje? É assim, querido, a voz do Espírito a gente ouve assim, a gente ouve e sabe que é a voz do Espírito quando é a palavra de Deus. Amém? Muitas vezes a gente fala assim, se uma mula Deus usou para falar com Balaão, imagine eu, querido, não é? Você sabe que uma mula falou? Quem sabe que uma mula falou? Levanta a mão. Pois é, a Bíblia diz que uma mula falou, lá no livro de Números. Um profeta, sabe pessoa turrão? Deus estava falando, e o era profeta, não estava ouvindo a voz do Espírito. Você vê que não é só você, mas profeta também às vezes não ouve. Deus estava falando, Balaão, não vai profetizar contra a nação de Israel. Balaão, não vai profetizar contra a nação de Israel. E lá está indo ele profetizar contra. Aí Deus, ele desceu da mula, Deus fez a mula dele empacar. Por isso que, já ouviu esse ditado, está mais empacado que mula? Quem já ouviu? É por causa disso. Quando a mula empaca, irmão, eu nunca andei de mula, mas quando a mula empaca, diz que ela não sai do lugar. Né? E o Balaão arrastando a mula, batendo nela. Aí teve uma hora que a mula falou, olhou para ele e falou assim, ô jegue, só faltou ela falar isso assim, ô jegue, você não está vendo que é o anjo do Senhor que está aqui? Como é que eu vou avançar? Não é? Aí a mula falou para o jegue de Balaão, que aí Deus abriu os olhos e falou assim, é verdade, então não tem como. Mas Deus usou a mula para falar com o jegue. Amém? Eu não sou mula, não estou falando com jegue. Eu estou falando com gente, cheios do Espírito Santo, que tem que pedir discernimento e falar, Senhor, eu quero ouvir. Amém? Porque tem gente que ouve a voz do Espírito, irmão. Sabia? Tem gente que ouve, mas ouve palavras, é o que eu falei na introdução, ouve um monte de coisa, mas não coloca em prática. Empaca que nem a mula de Balaão. E aí Deus tem que usar a mula para falar. Amém? Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Glória a Deus. O que Deus falou e o que Deus queria
para a igreja de Pérgamo. Apocalipse, capítulo 2, verso 14, diz assim: todavia tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem a prostituição. O que Deus estava falando para a igreja de Pérgamo? Sabe o que Deus estava falando para a igreja de Pérgamo? Irmão, então, presta atenção. Primeiro, Deus falou o quê? Qual foi o primeiro conselho? Não, o primeiro, arrependa-te e volta. O segundo, perseverança. O terceiro, santidade. Amém? Presta atenção, ouça a voz do Espírito, anote, que eu vou perguntar daqui a pouco de novo. Amém? Santidade e arrependimento. Santidade por quê? Porque a Bíblia diz que eles estavam entrando em ensinamentos errados, praticando coisa errada. A Bíblia vai dizer que eles estavam comendo comidas sacrificadas a ídolos. Irmão, isso é atual, agora, já, imediatamente. Olha como que Deus é tremendo. Sabe o que teve crentes fazendo no dia 30 e 31 de outubro? Se vestindo de bruxo, indo para a festa do Halloween. Eu ouço a voz do Espírito. Irmão, presta atenção, querido. Ninguém é careta, né? Que tem uns crentes, não, mas, nossa, os crentes é careta. Não, irmão, a festa do Halloween é a festa do diabo. Essa festa é consagrada a Satanás e seus demônios. Está com dúvida? Vai no Google e pesquisa. É o dia que Satanás e seus demônios se manifestam. É a festa dos mortos. E muito crente vestido de caveira. Como disse a irmã ali, sem noção. E Deus estava dizendo para a igreja de Pérgamo: vocês estão entrando na doutrina de Balaão. Vocês estão ensinando os profetas, vocês estão ensinando a nação a praticarem prostituição e comerem comidas sacrificadas a ídolos. E sabe o que os crentes estão dizendo? Isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Irmão, eu não sei o que você pensa, eu não sei o que você acha. Eu não sei se você me acha careta demais, eu não sei se você me acha radical demais. Mas tem uns negócios que não desce. Não desce. Está muito moderno. Nós temos que tomar cuidado. Cuidado com tudo, até com músicas. Quanto mais você se vestir de bruxo, ou vestir o teu filho de bruxo, e consagrar ele para um monte de demônio, e depois vir aqui e falar: nossa, que quer que meu filho está vendo bicho à noite, ora por ele. Lógico, você colocou o bicho na vida do teu filho, abençoado de Deus. Eu prometi para mim que eu não ia me exaltar hoje. Santidade. A única coisa que Deus estava pedindo para a igreja de Pérgamo era santidade, abandono do pecado. É o mesmo que ele vai pedir para a igreja de Tiatira: santidade e arrependimento. Porque tinha certas doutrinas, tinha certas coisas que os cristãos começam a achar normal.
E onde tem demônio não tem nada normal. Irmão, até agora, o que Deus pediu demais? Arrepender e voltar, perseverar, santidade. Igreja de Tiatira, é a mesma coisa, ele pede, arrependa-te, verso 21. Igreja de Tiatira. Dê-lhe tempo, ela está falando sobre, ele começa a falar, conheço as tuas obras, vou no verso 19, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço. Verso 20, tenho porém contra ti que você tolera essa mulher Jezabel. Era uma mulher mesmo, não era o espírito de Jezabel, era uma mulher chamada Jezabel, mas que agia com o espírito de Jezabel. O nome já identificava quem ela era. Tinha uma mulher dentro da igreja, causando, irmão. A Bíblia diz assim, vocês toleram, irmão, nós não temos que tolerar o pecado. O Senhor nos orienta a não tolerar o pecado, a não conviver com ele. Pecado traz destruição. O que Deus está pedindo até agora? O que você entendeu até agora dessa palavra? Tem duas coisas que se destacam: arrependimento, voltar, santidade. Irmão, arrependimento, voltar e santidade. Essas três coisas, é base. É o básico. Amém? Quer ser crente? Tem que entender. Terça-feira nós fomos ministrados, foi falado sobre a parábola das 10 virgens, que a gente já conhece. 5 eram nécias e 5 eram prudentes. As nécias, o que faltava na vida delas? Santidade, óleo da unção, é o que faltava na vida delas. Então lembre-se, eu sempre que eu falo dessas 10 virgens, lembre-se, é sempre 50%. 50% é sem noção e 50%, busca se manter. 5 não estava nem aí com a vida, não estava nem aí com a hora do Brasil, não estava nem aí com a paçoca. Como é que eu vivo? De qualquer jeito. Se Jesus Cristo voltar, eu tento correr e comprar óleo, tento me converter no dia. Vai ficar abençoado, vai ficar. Não vai dar tempo de você correr e na venda comprar óleo e colocar na tua cabeça. A porta vai fechar. Não vai dar tempo. Está entendendo ou não? 50%, 50%. É bem dividido, mas essa conta não sai da minha cabeça. Bispo, como é que vai ser? 50% é sem noção e 50% vai estar firme. Acabou. Ponto final. Como é que vai estar o inferno? 50% lotado. E como é que vai estar o céu? 50% cheio. Qual 50% que você quer estar? É problema teu. Amém? Mas para isso você precisa o quê? Qual é o tema de hoje? Ouça, aprenda, não é ouça, aprenda, tem que aprender primeiro. Tem que aprender. Não é da noite para o dia, tem que aprender. Como diz meu amigo David, é treinar, 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 treinar. Treina, treina, treina. Pratica, pratica, pratica. Ouve, ouve, ouve. Amém? Como diria David Robertson, hora após hora após hora, para tudo. Para orar, para entender, para ler a Bíblia. Treinamento, gaste tempo. Amém? Disciplina. Nós gastamos tempo com tanta coisa. Sim ou não? Não é? Ontem eu falava com os irmãos e a pastora também falou. Nas células eu falava com os homens, a pastora falou com as mulheres. Ontem nós estávamos falando da palavra de domingo. 3 janelas e uma porta. Irmão, presta atenção. Para o erro sempre tem mais. Tem 3 janelas e porta. Uma, aí, tá vendo? Você sempre vai ter chance de errar mais. Então você tem que tomar cuidado. Né? Qual é a maior janela de hoje, Leandro, que você falou ontem lá? Mostra aí. É essa. Não precisa nem ter outra, não precisa nem ter janela e nem terraço. Isso aqui abre todas. Não é todos, é todas. Amém? Todas. Todos é no inferno. Aqui abre todas as janelas. Né?
Essa é outra linguagem do capeta, porque o diabo ele quer confundir. A garotada não sabe nem direito português, agora vai ter que mudar. Né? Então, ó, isso aqui abre um monte de janela. Janela para o adultério, janela para o pecado. Abre janela para ser bênção também. Né? Abre janela para ser bênção. Então, qual que eu estou mesmo? Eu já falei Tiatira, que é a mesma, santidade e arrependimento, ok? Agora eu vou falar sobre a igreja de Sardes. O que Deus pede para a igreja de Sardes? Apocalipse capítulo 3, verso 4. Eu vou, aliás, verso 2, Apocalipse capítulo 3, verso 2, presta atenção. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda, arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerá de modo algum em que hora virei. O que Deus estava pedindo para a igreja de Sardes, Manu? Vigia. Como que é, vaso? Como é que você fala? Vigia, irmão. Como é que você fala? Aquele vozeirão. Vigia. Vigia, vaso. Vigilância. O que Deus estava pedindo? Irmão, você percebeu o que Deus pede para as igrejas? Arrependa-te, volta, santidade, vigia, perseverança, não sei o quê. Está entendendo ou não? Serve para nós ou não? O que ele pediu para a igreja de Sardes? Vigia. Verso 2 começa, vigia e consolida. O que é consolidar alguma coisa? Firmar. Irmão, vigia e se consolida, fica firme, consolida a tua vida, fica firme. É isso que Deus está pedindo para a igreja, não tem segredo, Tem algum segredo, irmão? Tinha, né? Estou revelando, mas está na Bíblia, é só ler. E o que Jesus falou para os discípulos em Mateus 26, 41? O que ele falou? 1, 2, 3. O que ele falou para João mesmo? O que ele falou para João, Pedro e Tiago? Pedro, Tiago e João no barquinho? No mar da Galileia, eles estavam aqui no Getsêmani, estavam vacilando, dormindo, né? Jesus volta e fala para eles o quê? 1, 2, 3. Vigiai, para que não... Quem está pronto? Quem que eu tenho que ouvir? Porque Ele está? Eu tenho que ouvir a voz do Espírito, o Espírito está pronto, irmão. E a orientação para a igreja de Sardes era, vigiai, fica firme, consolida a tua vida, irmão, consolida o teu chamado, consolida a tua caminhada com Deus, consolida. Ouça a voz do Espírito, pare de dar ouvidos a tantas vozes, e começar a complicar, não complica. O dia que você achar que você está complicando, ou que a igreja está complicada, lê as 7 cartas e fala assim, é isso aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que perseverar, eu tenho que orar, eu tenho que vigiar, eu tenho que me arrepender. Não complica o evangelho, pelo amor de Deus. Não começa a perguntar, isso pode, isso não pode. Irmão, está aqui, ó. O que pode está aqui, e o que não pode também. Amém? Simples. Sim ou não? Então tá bom. Ainda bem que vocês são crentes inteligentes. Amém?
O que Deus falou para a igreja de Filadélfia? É a sexta igreja. Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Apocalipse 3, 8. Diz assim: conheço as tuas, e eis que está posto diante de ti uma porta, a qual que tens pouca. O que a igreja tinha? O que a igreja tinha? Qual era o conselho do Senhor? Olha, eu sei que você tem pouca força, mas você tem que obedecer, guardar a minha palavra e não negar o meu nome. Amém? Irmão, às vezes você fala assim: sabe o que é? Eu estou sem força de ir na igreja. Eu estou sem força para isso, eu estou sem força para aquilo, eu estou sem... Irmão, tem um monte de crente que está sem força. Pega uma tomada, se liga no 220, toma um choque, fala: eu estou com força agora. Não é essa força. É força espiritual, irmão. Mas tem uns que precisam tomar uns trancos e acordar. Amém? Deus sabia da tribulação que eles estavam passando. Irmão, diga assim comigo: Deus sabe de todas as coisas, até a tribulação que eu passo. Amém? Mas qual era o recado para a igreja que estava fraca? Qual era o recado? Seja forte. Eu sei que você tem pouca força. Você tem pouca força, mas você vai continuar guardando a minha palavra, você vai continuar não negando o meu nome, porque eu vou te abençoar, eu vou derramar força sobre a tua vida. Para de falar que está fraco, para de falar que está sem força, em nome do Senhor Jesus. Força, a força vem do Espírito. Amém? A força vem do Espírito. Agora o último bicho pega, hein? O que Deus fala para a igreja de Laodiceia, irmão? Sabe o que Deus fala para a igreja de Laodiceia? Apocalipse, capítulo 3, verso 15 e 16. Conheço as tuas obras. Que obra que o Senhor conhecia deles? Que obra que Deus conhecia dele? Nada. Ele falou assim: conheço as suas obras, que você não é nem frio e nem quente, irmão. Desculpa a risada, mas é tremendo quando Deus dá umas lapadas. Às vezes eu estou rindo para não chorar. Né? Porque eu sou o pastor da igreja Cristã Restauração. Mas eu não queria ser o pastor da igreja de Laodiceia. Mas serve para a gente. Deus fala assim: conheço as tuas obras. Quais são as suas obras? Estou olhando para você e falando assim: você não é nem quente e nem frio. Você não é crente, não. Você é qualquer coisa menos crente. Irmão, e era Deus falando. Era Deus olhando para a igreja e falando assim: se tem uma coisa que você não é crente. Por quê? Porque você não é nem quente nem frio. Antes, irmão, a Bíblia fala assim: antes você fosse pelo menos frio ou quente. Quem dera, verso 15, quem dera fosses frio ou quente. É terrível isso. Porque Deus fala assim: se você for quente, pelo menos eu sei que você está na igreja, está firme. Se você for frio, eu já sei que você saiu da igreja, enfiou o pé na jaca, está no mundo, está na mão do capeta. Mas quem sabe um dia você ouve a palavra e volta. Se der tempo. Ou seja, tem duas coisas definidas. Se é quente, está na igreja. Se é frio, está no mundo. Está definido. Quem dera você fosse quente ou frio, mas você não é nem quente e nem frio, verso 16. Você é morno. Agora, olha o que Deus fala. Você não é nem quente nem frio, você é morno. Estou a ponto de...
Então o que Deus está pedindo para a igreja de Laodiceia, irmão? O que você entende aqui? Posicionamento espiritual, seja quente, esquenta, pega fogo, seja uma tocha, se defina, mas não fica em cima do muro, porque quem é o dono do muro, pastor? Isso, não fica em cima do muro. Quem fica no muro já está servindo o capeta, porque o muro é dele, é ou não é? Amém, queridos? Amém, você que está aí na sua casa, aí, você está entendendo o que eu estou ministrando hoje? Eu não, a Bíblia está ministrando. Deus pede para a igreja um posicionamento. Ou você é quente ou você é frio. Morno não dá para você ser, porque se você for morno, eu estou a ponto de... É Deus falando, ó, vou te vomitar. Não serve. Ou é ou não é? Ou sobe ou desce de vez. Amém? Ou sobe ou desce. Diz que o inferno é para baixo, né? Não sei. É ser os confins do inferno. Né? Porque quando os rebeldes se rebelaram contra Moisés, abriu o chão e eles foram engolidos. Então o inferno deve estar lá para baixo. Quando eu era pequeno, mano, falavam que se a gente cavasse, a gente saía onde, irmão? Aí, tá vendo? Então o Japão deve ser no inferno. Brincadeira, japonês, calma. Brincadeira, só brincadeira. Mas disseram que é isso. Mas não é não, viu? Se você cavar, você vai sair no centro da terra que é muito quente. Provavelmente o inferno deve ser lá mesmo. Está entendendo ou não? O que Deus pede para a igreja de Laodiceia? Posicionamento. Quem tem ouvidos, o que diz o Espírito às igrejas. E quem ouve o Espírito, querido? Quem ouve o Espírito? Fala assim, Senhor, eu quero ouvir o Espírito. Amém? Porque quem ouve a voz do Espírito, quem aprende a ouvir a voz do Espírito, tem bênçãos. É abençoado. Eu não vou deixar você só com peso, eu vou deixar você com a bênção também. Para que você deseje ouvir a voz do Espírito, porque quem ouve a voz do Espírito, Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz assim, aquele que ouve a voz do Espírito, eu vou dar a ele alimentar-se da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então se você ouvir a voz do Espírito, você vai ser alimentado por Jesus Cristo, você vai ser alimentado pelo fruto que está no trono de Deus. Eu quero ouvir a voz do Espírito, eu quero ser alimentado por essa voz. Amém? Então quem ouve a voz do Espírito se alimenta da árvore da vida. Em segundo lugar, Apocalipse 2:11, quem ouve a voz do Espírito, Apocalipse 2:11 assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Você vai ter vida eterna, não vai sofrer dano algum. A Bíblia vai dizer aí no verso 10, que vai receber a coroa da vida. Amém? Quem ouve a voz do Espírito, recebe a coroa da vida, não sofre dano da segunda morte. Igreja, arrependa-te e volta. Igreja, persevera. Igreja, tenha santidade. Igreja, tenha posicionamento espiritual. Irmão, não tem nada de especial. Está na Bíblia o que nós precisamos para ser crente. Apocalipse capítulo 2, verso 17. Quem persevera tem provisão. Diga, Deus tem provisão especial para a minha vida. Porque a Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei o quê?
o maná escondido. E o que era o maná? É o pão que desce do céu. Deus tem um pão, Deus tem provisão para a tua vida, Deus tem uma provisão especial. Irmão, se você está firme, Deus tem maná para a tua vida. Não vai te faltar, mano, não vai te faltar, Juan, não vai te faltar, porque Deus tem provisão. Quando eu ando com Deus, sou cheio do Espírito Santo. Quando eu ando com Deus, eu tenho o maná. E aonde está esse maná, irmão? Como que ele está? Leia para mim. Dar-lhe-ei o maná que está escondido. 1 Coríntios 2:9. Presta atenção que é o maná escondido. São segredos espirituais. Mas, como está escrito, nem olhos, nem ouvidos, nem jamais, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que ouvem a voz do Espírito, para aqueles que andam no Espírito, para aqueles que estão preparados. Deus tem maná escondido, Deus tem segredos espirituais, Deus vai fazer voar nas asas do Espírito, Deus vai te encher, porque tem segredos. Quem anda com Deus tem maná escondido, quem anda com Deus é cheio do Espírito Santo, quem anda com Deus recebe no coração. Você está entendendo? Você que está em casa está entendendo? Por que que eu tenho que ouvir a voz do Espírito? Porque Deus tem o maná. E mais, volta lá no texto, Apocalipse 2,17. Tem o maná. E o que mais? 2,17. Tem o maná. E também lhe darei uma que está escrito, o seu novo nome. Deus tem um novo nome para você. Você não é destruído, você não é acabado, você não é pecado, você não é injuriado, você não é destruído, mas você tem um novo nome. E se você está firme, você tem um novo nome. Mas se você está firme, tem segredos espirituais e você vai receber. Você está entendendo? Você entende isso, crente? Você entende isso? Quem ouve a voz do Espírito, quem ouve a voz do Espírito, tem maná escondido. Levante a tua mão para o céu e diga: Senhor, tem maná escondido. Meu Deus, tem maná escondido, você está entendendo? Tem maná escondido. Sabe o que é maná? É provisão. Virá a provisão, eu creio. Senhor, me perdoa, eu creio nessa palavra. Tem maná escondido. Deus vai dar um jeito. Você não entendeu nada. Tem maná escondido. Tem maná escondido. Quem ouve a voz do Espírito, Apocalipse capítulo 2, verso 25. Diz assim: então somente, eu vou até o 27. Conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, presta atenção, que guardar até o fim as minhas, eu lhe darei. Quem ouve a voz do Espírito tem autoridade. Diga comigo: quem ouve a voz do Espírito tem autoridade. Quem ouve a voz do Espírito tem autoridade. Não tem demônio que fique na frente de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem demônio que prevaleça, porque eu vou ter autoridade sobre demônios, sobre as nações. A igreja tem autoridade. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, porque a igreja ouve a voz do Espírito. Ela tem autoridade. Você está entendendo essa palavra de hoje, irmão? Eu estou pregando para a igreja. Você faz parte. Você tem que entender isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem ouve a voz do Espírito. Quem ouve a voz do Espírito
ninguém vai roubar a sua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11 e 12 diz assim: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua. Conserva o que tens, para que ninguém roube a tua. Verso 12: ao vencedor far-lhe-ei o quê? Coluna. Você não tem só um chamado, você é coluna na casa de Deus. Eu sou coluna na casa de Deus. Deus me chamou, Deus te chamou, Deus te marcou. Nós somos coluna na casa de Deus. Aleluia. Eu sou coluna na casa de Deus, no santuário de Deus. Irmão, em nome de Jesus, quem ouve a voz do Espírito é coluna. Sabe o que significa coluna? Sabe por que tem essa coluna? Sabe por que ou não? Porque ela sustenta o prédio. Você é uma coluna de sustentação. Se você ouvir a voz do Espírito, você é uma coluna de sustentação. Se você ouvir a voz do Espírito, você é uma coluna de sustentação na obra de Deus. Se você que está em casa ouvir a voz do Espírito, você vai ser uma coluna de sustentação na obra de Deus. Ao vencedor, eu faço dele coluna no meu santuário. Rebaraia labas. Você está entendendo, sim ou não? Você está entendendo, sim ou não? E eu quero concluir. Apocalipse capítulo 3, verso 20 a 22 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz, e eu só posso ouvir através do... eu tenho que ficar ligado. Irmão, não se desligue mais, por favor. Presta atenção no que o Espírito Santo está dizendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar no meu, dar-lhe-ei sentar no meu trono. Diga comigo, trono. Aonde você vai sentar, irmão? Traz uma cadeira aqui para mim. Pode trazer essa daí, Ricardo. Essa está na sua frente. Traz aí para mim. Sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? Quem tem ouvidos. Só existe um trono, irmão. Só existe um trono. É o trono de Jesus Cristo e Ele conquistou. Só que Ele está dizendo o seguinte: aquele que ouvir a minha voz e que vencer, primeiro, eu vou entrar na sua casa. Segundo, eu vou cear com você. Terceiro, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se. Leia. Sentar-se no meu, mas só tem um trono. Como é que você senta comigo no meu trono? Fala para mim, respondam. Oi? Oi, Larissa? Fala bem alto para eles ouvirem. Você quer sentar no colo de Jesus? Você está entendendo? Eu lhe darei descanso. Você vai sentar no meu colo, porque eu sou o teu pai. Você vai estar no trono junto comigo. O que eu tenho que fazer para sentar aí, Senhor? Ouvir a voz do Espírito, andar e ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque eu venci e me assentei com o meu pai. Ele disse: eu venci, eu me sentei nesse lugar, eu venci, e eu quero que você venha sentar comigo. Você está entendendo? Ouça a voz do Espírito, ande cheio do Espírito Santo de Deus, porque é isso, meu irmão.